e a verdade vos libertará. Amém. Vamos para o Como eu disse, texto que todos os irmãos, versículo, que todos os irmãos conhecem de cor. O que nós precisamos meditar nessa noite, rapidamente, o que Jesus quis dizer quando ele proferiu essa palavra, esse versículo. No tempo de Jesus, o tempo em que Jesus vivia, muitas pessoas podem achar que Jesus veio trazer uma nova religião, Jesus veio trazer talvez uma terceira via. Jesus veio estabelecer um novo tipo de culto. Jesus, ele trouxe libertação às pessoas. Jesus não veio criar a religião. Não foi Jesus que nominou denominações. Não foi Jesus que estabeleceu as regras que nós temos hoje, por exemplo, de cultos. Talvez alguém pergunte, por que esses bancos são assim? Por que quem ministra está aqui na frente e não no meio do povo? Isso aqui foi criado por homens depois. Hoje nós obedecemos esse tipo de regra. Mas não, Jesus não trouxe isso. Esse padrão foi criado depois. Jesus, ele estava no meio de um povo que tinha misturado vários tipos de religião. No tempo de Jesus existia uma religião chamada gnosticismo. Era uma religião cheia de ritualística, uma mística que misturava várias religiões antigas. Talvez alguém pergunte, Mas a religião nasceu, a religião apareceu no tempo de Jesus. Negativo. Lá, quando Deus resolve destruir o mundo, lá em Noé, um dos motivos pelos quais Deus fez um reset na humanidade é porque o homem já tinha encontrado objetos para a sua adoração. O homem já tinha deixado a adoração do verdadeiro Deus por outro tipo de coisa. O homem já adorava imagens, o homem já tinha criado seus deuses. Então ele reseta o mundo de Noé. Tudo começa de novo, vamos dizer assim, mas depois nós conhecemos muito bem a história, tudo volta como era antes. E no tempo de Jesus não era diferente. Existia a religião judaica, que muitas pessoas confundem a religião judaica com a religião cristã, são coisas totalmente diferentes. A religião judaica, que nasceu lá na lei de Moisés para cá, lá da saída do povo do Egito, que Deus estabelece ali várias regras, ali nasce teoricamente o judaísmo, toda aquela ritualística que o próprio Deus estabeleceu para ser um culto. Às vezes nós achamos também que nós estamos livres para cultuar a Deus da forma que nós queremos. Negativo. Deus ele estipula regras claras e fixas de como ele quer ser cultuado, de como ele quer ser adorado. Isso lá desde a saída do povo do Egito. Só que a coisa complicou muito. Nós vemos quando Malaquias ele recebe a palavra de Deus para o povo. O quanto pesado foi o discurso de Malaquias para o povo de Israel, que estava tudo errado. O povo fazia, o povo cultuava, o povo dava oferta, o povo queimava ali as ofertas, mas estava tudo fora do padrão de como Deus tinha estabelecido, de como Deus exigia do povo. Eles faziam, mas faziam mal feito, faziam de qualquer jeito. Chega aqui no tempo de Jesus, a coisa estava ainda pior. Os sacerdotes já tinham conturbado toda a verdade, aqueles que deveriam ser os ensinadores do povo, que eram os escribas, os fariseus, a seita mais severa no judaísmo, eram exatamente aqueles que já tinham deturpado totalmente a lei de Moisés, tudo que veio depois, estava tudo conturbado. E quando Jesus chega no meio de uma sociedade, de uma religiosidade completamente conturbada, Jesus ele não traz uma nova vertente. É isso que muitas pessoas não entendem. Jesus ele não veio trazer uma terceira via. Não, vai por aqui, isso aí não. Jesus ele veio libertar as pessoas da religião. Hoje nós temos muitos religiosos, mas cristãos
cristãos existem poucos. Hoje nós temos muita religiosidade, mas fé verdadeira em Jesus tem pouco. Às vezes nós confundimos uma coisa, achamos que ser religioso é ser cristão, e não é. E quando Jesus ele vem aqui, é interessante, irmãos, quando nós lemos os evangelhos, que os maiores embates de Jesus, quem causou mais confusão para Jesus, desde o início do seu ministério, foram aqueles que eram os mais religiosos, os mais estudados do judaísmo, eram aqueles que combatiam a mensagem tão simples, tão verdadeira, tão profunda de Jesus. Porque Jesus não veio trazer, mais uma vez eu repito, uma nova religião. Jesus veio falar: olha, vocês estão fazendo tudo errado, isso aí não tem nada a ver. Vocês precisam ter a mente liberta e um coração sincero. Todas essas regras que vocês estão seguindo aí, achando que estão servindo a Deus, não serve de nada. É tudo falsidade, é tudo mentira. E quando Jesus, ele conversando aqui com os mais sábios fariseus, os mais sábios judeus, ele consegue, e é claro que é o Espírito Santo de Deus já está em ação. Algumas pessoas são convencidas pela verdade que Jesus dizia. Então Jesus ele chega aqui nesse versículo, nós não vamos ler o texto todo, o capítulo é bem grande. Ele fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu pergunto, irmãos, o que tem sido verdade para nós? Nós hoje como igreja, quando nós paramos para observar o mundo, a sociedade, até mesmo o cristianismo, tem se aparecido muitas verdades. O homem tem criado todos os dias verdades para si. Aquilo que eu quero, que diante da Bíblia não é verdade, eu faço verdade para mim. Hoje em dia está muito fácil. Hoje em dia, se eu não concordo com a Bíblia, com os dogmas que a igreja que eu nasci pregam, eu simplesmente crio uma para mim. Eu vou viver do meu jeito, eu crio a minha verdade. E isso tem causado muito prejuízo para a simplicidade e para a profundidade do verdadeiro evangelho do Senhor. O mundo cria verdades relativas. Tudo depende da vontade de cada um. Quando nós vemos a própria história do povo de Israel, não é que o povo de Israel não entendia o que era para fazer. Não é que Deus dava para o povo uma missão impossível de ser feita. Não. É porque eles não queriam. Simplesmente a vontade deliberada de não fazer, de não querer. Eles não conseguiam sentir desejo de obedecer a Deus. A sociedade atual não está diferente. E aí, quando eu crio a minha verdade, eu crio para mim um Deus. Uma vez que eu saio da palavra de Deus, uma vez que eu saio do culto do verdadeiro Deus, eu crio para mim um outro Deus. Que todo ser humano tem dentro dele um desejo por Deus, um desejo por crer em alguma coisa. Talvez você pense: não, mas eu não creio em nada, isso aí tudo para mim é balela. Mentira. Em alguma coisa você crê. Mesmo que seja em nada, mas você crê que não existe nada. Em alguma coisa você crê. E aí, quando essa sua fé, essa sua crença está fora do verdadeiro Deus, você criou para si um Deus. Você, segundo a palavra de Deus, já é idólatra. Está cultuando algo que não é o verdadeiro Deus. As pessoas, muitas delas, elas gostam do que se chama hoje de verdade científica. Quem ainda não parou para entender o que acontece com a ciência é o seguinte: a maior intenção da ciência, ou a única intenção da ciência, é desmentir Deus. Só isso. A ciência que vai para a mídia, que fala da maravilha que foi a explosão que criou o mundo e tudo mais, de como os animais evoluíram, como uma espécie específica que
macaco virou ser humano e tudo mais. É tudo balela. Tudo para tirar o foco do verdadeiro Deus, do poderoso Deus, do Criador, que criou tudo de uma forma espetacular, não tem como. E se todo homem ele parasse para analisar somente a criação, se ele lesse lá Gênesis 1, já bastava para ele crer, já bastava para ele entender o tamanho desse Deus. Mas a ciência traz uma outra explicação, a ciência traz uma outra verdade. A estratégia do inimigo é desviar o foco do homem de Deus, perverter todos os bons costumes. Se você parar para analisar, irmãos, a sociedade atual, todos os dias, aquilo que era feio, aquilo que era esquisito ontem, hoje é normal. Aquilo que era feio para um filho dizer para o pai ontem, hoje a sociedade aceita como normal. Aquilo que lá na época, vamos dizer, há 30, 40 anos atrás, que jamais o filho faria com o pai, hoje é aceitável, hoje é normal. As verdades estão mudando a cada dia. A sociedade tem criado para si verdades e verdades. Como eu disse antes, se eu não concordo com a criação, vamos dizer assim, que o meu pai me impõe, eu crio para mim uma verdade. Não, pai, o senhor está errado. Isso aqui agora é verdade. Eu criei uma outra verdade, nós precisamos ficar muito atentos com isso. Aquilo que era horrivelmente escandaloso, até mesmo para o mundo ímpio, não vou dizer para a igreja não, aquilo que era um escândalo lá no mundo ímpio, lá fora, hoje já não é mais. As coisas estão evoluindo e não tem melhora. Talvez alguém pense, não, mas quanto mais a sociedade evolui, melhora. Tem melhora onde? Nós não conseguimos enxergar melhora em aspecto nenhum da sociedade, só piora. As coisas só pioram. Porque o mundo, o homem, tem criado as suas próprias verdades, que tem se esquecido da verdade que Jesus falou aqui. Querem te impedir de crer em Deus. As verdades que o mundo traz, como eu disse, o princípio da coisa é tirar o foco do homem de Deus. É desviar, é perverter. Se a história, a verdadeira história fosse contada às crianças, o verdadeiro conhecimento da criação do mundo, da criação do homem por Deus, da forma maravilhosa, todas as crianças já crescessem com esse conhecimento, como que a sociedade não seria melhor? Crianças conhecendo Deus, sabendo do tamanho de Deus desde a sua infância. Mas o que a escola faz? A escola diz que foi um acaso. A escola diz que foi um acidente em que uma explosão criou tudo. Verdades. Verdades criadas para tirar Deus do foco. E uma outra coisa que nós precisamos também, quem tem o costume de ler muito, de assistir os noticiários, a todo tempo, irmãos, as histórias são reescritas. Quem sabe o que aconteceu de fato há 50 anos atrás, quando você vai ver a história hoje, a narrativa hoje, é totalmente diferente. As próximas gerações, aquilo que nós vivemos antes da pandemia da Covid, olha quanto que o mundo mudou hoje. E às vezes ninguém percebe, às vezes as pessoas estão no mundo da lua e não percebem o quanto as coisas pioraram, o circo fechou, está tudo mais caro, a vida está mais difícil, tem menos emprego. E às vezes, não, foi só uma gripezinha, passou, estamos aí, mas nós precisamos perceber que a história está sendo reescrita. Aquilo que era verdade ontem, hoje já conta diferente. Amanhã será diferente novamente. E nós estamos aceitando, nós estamos absorvendo isso. Nós estamos deixando Deus de lado. Nós estamos esquecendo da verdadeira verdade.
novas teorias a respeito do mundo. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o Big Bang já caiu em descrédito. Poucas pessoas que acreditam na história do Big Bang. Big Bang é a grande explosão que causou a criação de tudo. Aquilo ali já entrou em descrédito. Mas teorias não faltam. Já inventaram mais um monte. Tirando Deus da jogada. O cientista não vai chegar lá e falar que foi Deus que criou o mundo com o seu poder. Novos conceitos são formados. As verdades mudam o tempo todo. As novas gerações desconhecem como era antes. As escolas doutrinam as crianças. Acho que cada um de nós, não só pais, mas irmãos, tios, avós, tem que ter muita atenção no que as crianças estão aprendendo nas escolas. Estão aprendendo lá fora. Muito cuidado, muita atenção. A criança é muito inocente e se você questionar, ela te conta tudo que ela ouviu lá. Por tudo. Conta tintim por tintim. E é a sua chance de desfazer aquilo que foi ensinado lá de doutrinação errada para a sua criança, para o seu filho, para o seu sobrinho, quem seja. Tenha esse momento com a criança de desfazer aquilo que está sendo doutrinado lá na escola. Verdades. As verdades estão sempre mudando. Hoje, por exemplo, nós temos uma guerra bastante complicada com a questão ali dos LGBTs. Uma situação delicada, não se pode falar muito, não se pode opinar, não se pode ter uma opinião contrária, mas o nosso trabalho é defender os nossos, é cercar aqueles que nós podemos e falar e trazer para eles a verdade. Não deixar que as verdades do mundo façam a cabeça das crianças e dos adolescentes. Mas voltando ao nosso texto, irmãos, qual verdade Jesus está falando aqui? Talvez nós podemos imaginar, não, Jesus está falando da Bíblia. Jesus está falando de tudo aquilo que ele falou. O que Jesus está citando como verdade aqui é Ele mesmo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós lermos a Bíblia e depois que eu aprendi isso, a minha leitura da Bíblia melhorou muito. O filtro para você ler a Bíblia é Jesus. Se você ler Gênesis, através de Jesus você entende a história. Se você ler Apocalipse, como uma chave sendo Jesus, você entende a história. Se você ler os Evangelhos, trazendo Jesus como chave, você entende. Jesus é a chave de tudo. E quando ele fala em conhecereis a verdade, ele está dizendo, olha aqui, me conhecereis. Conhecereis a mim. E vocês vão ser libertos. Me conheça primeiro. Porque ele mesmo disse um pouco mais na frente aqui: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E quando você para estudar o que o mundo pensa sobre Jesus, existem alguns estudos aí em busca do Jesus histórico. As pessoas não acreditam que Jesus é esse camarada aqui que foi 100% homem e 100% Deus, que morreu e ressuscitou. E foi o único, foi o único que morreu, foi morto e ressuscitou sozinho. Já tinham outros ressuscitados, mas Jesus tinha ressuscitado eles. Jesus foi o primeiro a ele morrer, entrar na morte e sair dela, sozinho. E é por isso que ele nos dá a vida. Um Jesus, um homem perfeito. Porque se Jesus tivesse pecado, a morte dele não valeria para nós. A morte dele só valeria para ele. Porque o castigo do pecado é a morte. Mas Jesus era perfeito. Jesus é perfeito. E quando ele fala que me conhecereis, não é só ouvindo as histórias dele, ouvindo o que ele ensinou, ouvindo o que os apóstolos contaram sobre Jesus, mas é ter um relacionamento com ele. O que Jesus ele quer de nós, irmãos, não é simplesmente a letra,
não é simplesmente o conhecimento teórico, o conhecimento técnico de quem foi Jesus, saber contar a história, saber da sua linhagem. É muito importante, claro, mas o que Jesus Ele quer de nós, Ele quer trazer na nossa vida, é como nós cantamos aqui: vida melhor Ele quer te dar, restaurar o seu lar. Jesus é a verdade. O mundo pode trazer as suas doutrinas, as suas verdades, que às vezes até nos convence. Quando você ouve alguém falando muito bem, eloquentemente, a respeito de que Jesus foi apenas um homem que tentou fazer uma revolução em Jerusalém, de que passava de um farsante, que ele se decepcionou na cruz, nós ouvimos cada coisa sobre Jesus. Mas quando Jesus ele nos convida, me conheça, aí você vai ser liberto. Jesus ele não nos quer presos em uma religião, em uma religiosidade. Nós estamos aqui porque nós achamos necessário a igreja reunir, estarmos reunidos, é necessário. É necessário estarmos em comunhão, aprendendo uns com os outros, juntos para louvar a Deus. Mas nós não estamos presos aqui por uma religião. Nós não estamos aqui apenas seguindo regras. Nós estamos aqui porque nós conhecemos Jesus. Nós entendemos o que Ele quer de nós. E o que Ele pediu aqui, e é interessante que o povo não entendia o que Jesus falava, né? Alguém questionou para ele: mas como assim? Você vai me libertar de quê? Se eu nunca fui escravo? O povo não entendia o que Jesus falava. E o mundo também não vai entender. Nós precisamos conhecer Jesus para sermos cada dia libertos. E não é um conhecimento, às vezes alguém pensa: eu me converti, eu aceitei, agora está tudo bem, não preciso de mais nada, e segue a vida. O conhecimento de Cristo é um progresso, um processo. Não é uma coisa de um dia e acabou. Nós vamos ser tirados daqui, seja através da morte, seja através da volta de Jesus, e não vamos chegar no pleno conhecimento dele. Mas, assim como Paulo disse, nós seguimos avançando e conhecendo. Mas algumas coisas, e as mais especiais, nós só vamos entender quando estivermos lá com Ele, na presença de Deus e na presença de Jesus. Perfeitos, porque existem verdades, irmãos, que nós não podemos receber hoje, não vamos conseguir entender hoje. Só lá é que nós saberemos. Mas que fique, irmãos, de reflexão para nós nessa noite: conhecer a verdade. Não vamos deixar que o mundo nos convença. Como que, às vezes algum irmão gosta muito de jornal, como que a narrativa do jornal, ela faz a cabeça das pessoas de uma forma tão triste, triste às vezes. Como que o jornal convence as pessoas. Uma coisa que ontem era ruim, era enojável, hoje o jornal te convenceu de que é normal. Não é assim mesmo. O policial não pode agredir um criminoso. Como assim? Está errado. O policial tem que cumprir o dever dele. Se o meliante ele cometeu um crime, ele tem que pagar pelo crime e acabou. Não, o jornal está convencendo as pessoas de que o inocente é o meliante e o criminoso é o policial. E nós não estamos entendendo. O jornal todo dia está fazendo esse trabalho de convencer de que o errado é certo e de que o certo é errado. O mundo tem que trazer verdades. E às vezes a gente não para para analisar. As coisas vão entrando na nossa mente e daqui a pouco você está defendendo o bandido. E dizendo que o policial está errado de fazer o trabalho dele. Estou dando um exemplo de milhares que tem. Como que as coisas têm sido invertidas sem a gente perceber. O mundo tem trazido verdades. O mundo tem desacreditado as pessoas de Jesus. Jesus é a verdade. Nós possamos cada dia mais conhecer, buscar a conhecer Jesus. Amém.